A primeira que a gente fala é o Kanban. Aqui eu acho que é uma grande sacada, né? Ela é uma ferramenta que a gente chama que é low tech, né? De super baixa tecnologia, mas high touch, de altíssima iteração. Tanto é que no mercado muitas pessoas confundem. Quando a gente fala de agilidade, naturalmente as pessoas já pensam nos post-its na parede, né? E são coisas bem distintas, mas que têm uma relação muito próxima. Quando a gente fala de post-it na parede, de esteira, de meu backlog, o que é que está em progresso, o que é que está em teste, o que é que está pronto, o que é que está concluído, aí já é Kanban. Quando você pensa em esteira, quando você pensa em evolução do seu fluxo, dos seus processos, das suas atividades, não é só ágil, tá? O ágil é muito mais amplo. O quadro com post-it é uma das abordagens, uma das metodologias ágeis, uma das ferramentas. E o Kanban, por ser tão simples e por trazer tantos benefícios em relação à comunicação, em relação à clareza da evolução do projeto, ela é até utilizada junto com outras abordagens, com outras metodologias. Por exemplo, surgiu o Scrumban, que é o que? A mistura do Scrum, você tem todo o seu ciclo, o framework Scrum rodando, mas com o apoio do Kanban. Você tem um quadro Kanban com post-it, as placas de sinalização, mas por trás você está rodando ali o quê? As suas iterações, os seus incrementos. Então, o Kanban é basicamente isso, tá? É você utilizar placas de sinalização para deixar claro para a organização, para equipes, para o seu cliente, a evolução do progresso, a evolução do seu produto, de forma muito simples. Post-itzinho na parede, cada uma das fases que você vai evoluir, e à medida que você vai concluindo, você vai colocando os seus post-its lá na parte de concluídos, tá? E o Kanban tem 5 princípios fundamentais, que são visualização do fluxo de trabalho, ou seja, o Kanban ele tem um princípio de deixar claro para todos o fluxo de trabalho. Normalmente é o velho pronto para execução, em andamento, em teste e concluído. Limitar o trabalho em progresso, então o velho WIP, né, o Work in Progress, ou seja, a quantidade de trabalhos que não estão nem no backlog e nem concluído, né, que está ali no meio, está em execução ou em falha ou em teste, ou seja, é um trabalho que foi iniciado e não foi concluído. Então o Kanban, por princípio, ele tende a limitar este número de WIP, de trabalhos em progresso, para garantir o quê? Que você não abra muitas frentes e não entregue nada. Então ele prefere que você traga do backlog para execução poucos trabalhos, poucos pacotes, poucas histórias de usuário, mas que ao final você garanta a entrega desse incremento ao final da sua sprint. Então, é questão de prova isso, tá? O Kanban, ele trabalha para limitar o trabalho em progresso. É uma característica do Kanban. É restringir o work in progress. Um outro princípio é o quê? Você gerenciar o fluxo. Então, ao aplicar os 2 princípios e focar na conclusão da tarefa não finalizada antes de acionar novas, tem muito a ver com o que a gente falou agora. Então, você garante a gestão desse fluxo, é justamente você garantir que o que está vindo do backlog para execução, ao final da minha sprint, estará lá na coluna de concluído. Então, você gerenciar bem o fluxo é garantir que não tem gargalos, que não estão ficando em uma única coluna, por exemplo, em teste, muitos post-its, e garantir que a gente tenha o trânsito entre o backlog
e a conclusão da sua história de usuário. Tá? A gente não pode ter, em uma determinada fase da sua esteira, muitos pacotes paralisados. Tá? Tornar explícitas as políticas de processo, ou seja, toda equipe deve ter um conhecimento geral sobre o produto e o processo, não apenas sobre o componente específico que estão construindo, ou seja, aqui é você estimular da equipe o que é a visão sistêmica. Você precisa entender para que serve aquilo que você está produzindo, tá? Então, é você ter a visão 360, porque isso ajuda, obviamente, a entender o porquê de você estar fazendo aquela entrega. E melhorar de forma colaborativa. Eu acho que até o próprio formato do Kanban, por mais simples que seja, né, ele estimula você iniciar o seu dia fazendo uma daily diante de um quadro Kanban, inevitavelmente você está ali estimulando uma atuação colaborativa, né? Discutindo com o seu Scrum Master eventuais obstáculos que você tem para avançar, e isso faz com que toda equipe conheça o papel de cada um dentro do projeto, tá? Então, por mais simples que seja, o quadro Kanban é uma ferramenta assim, ó, de colaboração absurda. Que nada mais é do que isso aqui, né? Então, eu tenho histórias prontas para serem desenvolvidas, e aí eu vou detalhar histórias em tarefas, né? Vou pegar as minhas histórias de usuário, definir minhas tarefas, as minhas tasks. E aí eu começo atividades em progressos, atividades em teste, atividades concluídas e histórias concluídas, tá? Então você consegue enxergar claramente aí a evolução do seu projeto, consegue identificar quais são os seus gargalos, você consegue identificar quem está com problema de entrega. Normalmente, cada uma dessas fases, nas linhas ali, é comum que as pessoas dividam por desenvolvedor, né? Coloca o nome do desenvolvedor para ver onde cada um está atuando no projeto. Então, isso ajuda a definir quem está com obstáculo ou não para avançar com a sua entrega.